Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Diana Gomes e você está no Reflexão Cristã. Hoje a gente vai falar sobre Raabe. Mas antes, se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações e dá o seu like. Bora aí? A história que a gente vai falar hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 2, conta a história sobre Raabe. Essa história acontece mais ou menos em torno de 1400 a.C. Raabe, ela vivia em Jericó, tá? E os arqueólogos dizem que mais ou menos havia 2 muralhas rodeando essa cidade, protegendo essa cidade. E a casa dessa mulher ficava bem no meio das 2 muralhas. Nesse mesmo período, o povo de Israel estava sendo comandado por Josué. E ele resolveu, estava já no finalzinho dos 40 anos de deserto, já indo a caminho da terra prometida. E aí Josué decide escolher 2 homens para ser espião na terra de Jericó. E esses caras foram para lá espionar tudo o que acontecia naquela cidade para poder invadir, tomar conta, porque fazia parte do trajeto deles até a Terra Prometida. E eles foram. Estando lá, conhecendo a cidade, foram parar na casa de Raabe. O rei de Jericó descobriu que os espiões estavam por lá e mandou soldados ir atrás desses espiões. Raabe, sabendo que os guardas estavam caçando quem eram os espiões, resolveu esconder os caras na casa dela. Ela era moradora daquela cidade. Ela conhecia a cultura daquele lugar. E o fato dela esconder esses caras, ela estava colocando em risco a própria vida. Caso ela fosse descoberta, ela poderia morrer. Mas mesmo assim, ela resolveu esconder os caras lá na casa dela. E assim ela fez. Os caras ficaram escondidos. Os soldados chegaram a bater na porta dela, mas ela conseguiu despistar os caras para eles saírem fora. E como todo mundo daquela época, ouvia-se falar sobre o Deus de Israel. O que ele fez com esse povo que libertou eles da escravidão e estava levando esse povo para uma terra prometida. A Bíblia conta que Raabe era uma prostituta. E eu acredito que devido às circunstâncias históricas e sociais, ela não tinha escolha de mudar de vida, de ter uma perspectiva melhor para ela. Mas ela viu ali a oportunidade de talvez ser liberta da escravidão da vida que ela levava. Então ela pegou e implorou para os caras: eu ajudei vocês. Eu tô aqui livrando a cara de vocês e eu podia morrer. Liberta a minha casa, me liberta disso. Quando vocês vierem atacar aqui Jericó, me liberta desse povo. E eles falaram: beleza, a gente topa fazer isso, mas com 3 condições. Uma, você não vai contar pra ninguém sobre os nossos planos e que a gente esteve aqui, realmente aqui. 2, no momento que acontecer o ataque, toda a sua família tem que estar dentro da sua casa. Se alguém estiver fora durante o ataque, a gente não garante a vida de ninguém. 3, para identificar a sua casa, para que todo o pessoal que vai estar comigo identifique que é você que vai ser liberta, amarra uma corda vermelha na sua janela. E ela concordou, eles ali entraram num acordo. E como ela morava entre os 2 muros, ela pendurou uma corda para que os caras fugissem pelas muralhas e deu a dica: olha, se esconde ali por um tempo, depois vocês voltam para a terra de vocês para contar o que vocês viram aqui. E isso foi feito. Chegou o grande dia de Deus acabar com aquela cidade usando o povo de Israel. E os arqueólogos dizem que há indícios que comprovam que durante esse efeito, que o povo chegou lá para as muralhas caírem, as muralhas caíram de dentro para fora. Ou seja, realmente não houve nenhum esforço humano para que elas caíssem. E para comprovar isso, foi de dentro para fora. Então seria impossível o povo daquela cidade causar força para que aquelas muralhas caíssem, né? E, historicamente, olhando, não foi toda a muralha que cedeu.
foram partes dessa muralha que cedeu. Deus ordenou para o povo de Israel que quando eles entrassem na cidade, eles não poderiam guardar nada, não poderiam pegar nada, teriam que destruir tudo. Eles colocaram fogo em toda a cidade. Todo o povo foi morto. Até o cereal eles botaram fogo. Nada foi salvo. Somente uma coisa, a casa de Raabe. Ela amarrou a corda vermelha na sua janela, foi identificada e eles livraram ela e a família dela que estava dentro da casa. Ela foi morar com o povo de Israel, mudou completamente de vida, se casou com Salmo. Depois teve filho. O filho dela era Boaz. E Boaz foi nada mais, nada menos que bisavô do rei Davi. Ou seja, ela entrou na árvore genealógica de Jesus, mesmo sendo uma prostituta. O que eu tiro dessa história? Cara, não importa o seu pecado, não importa o que você fez, Deus está aí para perdoar. Coisas que chamou a atenção dessa história é que ela vivia num tempo em que eles obedeciam à lei de Moisés. Uma prostituta era condenada pela lei a morrer apedrejada. Mas Raabe se arrependeu de quem ela era, da vida que ela tinha. E creu num Deus mais do que o próprio povo de Israel. Ela acreditou no poder do Deus de Israel, no Deus que nós cremos. E sabia que ele podia mudar a vida dela. Mas um sinal que eu vejo de Cristo sobre isso, eles mandaram ela amarrar uma corda vermelha na janela. Vermelho me lembra o sangue de Cristo, que derramou por nós, que não importa se ela era ou não prostituta. Ela foi perdoada e entrou na árvore genealógica mais importante da história. Então, não importa o que você fez, esse sangue está aí para te perdoar, para me perdoar, desde que a gente se arrependa como ela fez. E entenda quem é esse Deus, como ela entendeu, a grandeza e o coração desse Deus, do poder desse Deus de transformar e mudar, e tirar escravos de uma terra e levar para uma terra de fartura, tirar ela de uma vida de escravidão, prostituição e colocar ela numa família mais importante da Bíblia. Isso pode acontecer comigo e com você, desde que a gente creia nesse Deus. E é isso que eu quero que você pense e analise sobre a história dela. Curtiu? Dá seu like. Aí agora, mostra assim, ó, gostei, a história foi legal. Ativa o sininho para você ser notificado, se inscreve no canal e não esquece, também me segue lá no Instagram, @DianaGomesPessoal. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Beijo, tchau pessoal!